Fala, torcedor. Ontem teve a estreia do Ceará na Série A contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, na Bia Bichedi. 2-2, empate frustrante pelas circunstâncias que foi o jogo, né? É aquela coisa que eu falo sempre, né? Se eu pudesse assinar um contrato, né, dizendo antes do jogo, dizendo que o jogo seria 2-2, né? Não precisava jogar, eu teria assinado esse contrato, né? Eu acho que o empate fora de casa na Série A é muito importante, ainda mais na estreia. Mas, diante de como foi o jogo, foi um resultado ruim, né? Na verdade, o empate foi até bom, porque o Ceará jogou tão mal o segundo tempo que poderia ter perdido aquele jogo ainda, né? Então, o Ceará abriu 2-0 rapidamente, assim, com 23 minutos já estava 2-0 pro Ceará. Parecia que ia ser um jogo tranquilo, né? Mas para quem conhece o Ceará, para quem sabe como é torcer para esse time, sabia que não era bem assim, que o Ceará ainda podia dificultar aquele jogo. E tanto dificultou como tomou um empate e quase a virada, né? Mas vamos lá, falar um pouco aqui sobre o jogo, como é que foi. Logo nos 12 minutos, eu acho, primeiro gol do Ceará, Dieguinho mandou um lançamento espetacular na medida entre dois defensores pro Pedro Raul. Pedro Raul finalizou de esquerda, belo gol. Esse começo de jogo, cara, só o Ceará tava jogando basicamente, só o Ceará tava conseguindo criar algumas jogadas de ataque. Bragantino não mal conseguia passar do meio do campo contra o Ceará. Então o Ceará começou amassando o Bragantino, né? Aos 23 minutos já teve logo o segundo gol com um cruzamento, um escanteio, né? O Lucas Mugni cobrou e o Marlon fez de cabeça. E até os 30 minutos mais ou menos, o Ceará ainda tava muito bem na partida, mas aí acabou. O Ceará gastou tudo que tinha ali em 30 minutos. A partir daí, apenas o Bragantino jogou. Se você olhar os melhores momentos, você vai ver que depois do gol do Ceará, acho que teve mais um ataque e acabou. Só o Bragantino. Não teve mais Ceará no jogo. E aí, nos acréscimos do primeiro tempo, o Ceará toma o primeiro gol, né? 2-1. Bruno Ferreira, que salvou o Ceará de não perder esse jogo, tá? Ele fez pelo menos umas três defesas difíceis nesse jogo. Inclusive aí no gol foi uma, porque essa bola chegou ali. Já o Bruno Ferreira defendendo a cabeçada. Matheus Bahia dormiu ali. Dormiu. E o jogador do Bragantino chegou ali só para escorar para dentro do gol. Nos acréscimos, o Bragantino já diminuiu. Aí a gente fica com aquela esperança, não. Intervalo, com o Dé vai ajeitar o time, né? Os caras vão voltar mais ligado. E aí a gente pode sair com a vitória ainda, mas não, né? Logo no começo do jogo, acho que não tinha nem 5 minutos, o Bragantino fez o gol. Sorte que estava impedido, né? Por muito pouco ele estava impedido. Já poderia ter tomado empate aí no início do segundo tempo, e aí, meu amigo, aí era virada. Aí a gente teria perdido esse jogo. Mas aí o Ceará conseguiu se segurar até quase o final do jogo, né? E assim, segundo tempo, eu não tô brincando, só o Bragantino jogou, cara. O Ceará não jogou essa partida, basicamente, no segundo tempo. E aí, no final do jogo, é incrível que essa bola veio ali da linha de fundo, né? Onde tem os dois jogadores ali fora do campo, né? Aquela bola veio dali, cruzou toda a área, metade da área ali, né? Na verdade. E o Eric Ramiro chegou batendo. Essa bola passou por todo mundo no cruzamento e no chute. Ninguém conseguiu interceptar ou bloquear nada. E aí foi o gol do Bragantino, 2-2. E cara, já era frustrante a gente ter tomado um empate depois de estar vencendo 2-0. Mas vou te dizer, o empate foi bom. Porque por muito pouco a gente não perde. Porque um minuto depois o Bruno Ferreira teve que fazer essa defesa aí na cabeçada do Sacha, se eu não me engano. E a gente podia ter tomado a virada. Então, cara, assim, jogo frustrante, mas tudo bem. Ainda é um empate, um pontinho fora de casa. Só que a gente poderia já ter começado muito melhor essa Série A. A gente sabe que todo ponto é importantíssimo. Porque se a gente estiver na briga contra o rebaixamento lá no final do campeonato, 2 pontos podem fazer muita diferença, né? Já vi time aí ser rebaixado por saldo de gol. Então, assim, um pontinho no final pode fazer diferença. Então, destacar aqui alguns pontos positivos. Pedro Raul, realmente, 7 gols, 7 jogos, 6 gols, uma assistência. Absurdo o início dele pelo Ceará, né? Média de quase um gol por partida. E já com 7 jogos, né? É muito bom. Dieguinho tá jogando muito ali de volante. Tanto é que o lançamento pro Pedro Raul foi espetacular. Dieguinho tá dominando ali o meio campo. E, e Bruno Ferreira, que salvou a gente aí de tomar a virada, né? Mas, ó, Matheus Bahia entrou. Cara, eu gosto muito do Matheus Bahia. Eu acho que quando o Matheus Bahia, assim, joga o que ele sabe jogar, ele consegue mudar o jogo.
Mas ontem, cara, muito mal. Dormiu ali no primeiro gol, né? Rômulo também, cara, é outro cara que eu tinha muita esperança. Acreditava muito que ele ia chegar a agregar aqui no Ceará, mas não tem jogado bem. Cara, não teve uma partida boa do Rômulo até agora, cara. Ele teve chances, velho. Ele teve chances. Quem mais que eu posso destacar? Cara, e o Condé. Cara, eu não digo nem que o Condé mexeu errado, não, sabe? Mas assim, ter tirado os volantes ali me preocupa um pouco, porque era um jogo que a gente tava já tomando uma massa. Acho que a gente tinha que manter uma marcação ali no meio do campo. Tá? Não sei se eles cansaram. E colocou o Rafael Ramos para jogar de ponta, né? Ficou com dois laterais direitos ali. Eu até entendo que talvez ele tenha querer. Ele quis reforçar ali a marcação, né? Já no meio campo, né? Ali com o Rafael Ramos jogando mais avançado. Mas, cara, eu não sei se eu gosto dessa ideia, sabe? A gente perde um poder de contra-ataque ali. Talvez tudo bem que o Rafael Ramos tem lá suas qualidades também, mas eu acho que, porra, tinha ponta pra colocar o Martins lá pra tentar, sabe, achar um gol ali em velocidade no contra-ataque, mas enfim. Não consigo criticar ainda o Condé, só achei o meio duvidoso essas substituições que ele fez, né? E é isso, cara. Próximo jogo aí contra o Grêmio, aqui no Castelão. É, eu sei que se a gente tivesse vencido já na estreia, muito mais gente iria para esse jogo, mas de qualquer maneira, acho que tem que lotar o Castelão. A volta do Ceará para a Série A. Apesar do empate, cara, não é um resultado ruim se você olhar só os números. Empatou fora de casa, pô. Já começamos arrancando os pontos fora de casa, então não é de todo ruim. Eu acho que, o que o Ceará jogou ontem não representa o que o Ceará tem jogado ao longo da temporada. Acho que pode ser muito melhor do que isso. Mas tem que colocar a cabeça no lugar, tem que se ligar já agora, cara. Não pode ficar relaxado, não. A impressão que dá é que o Ceará justamente relaxou após fazer 2-0, né? Então, eu acho que o Ceará já mostrou que tem sim potencial para brigar ali, chegando no meio da tabela nesse campeonato. Eu acredito que é possível, mas tem que se ligar agora. Enfim, próximo jogo aí, Castelão, sábado, contra o Grêmio. Estaremos lá. E Copa do Nordeste só Deus sabe quando, né? Teoricamente era para ter acabado a Copa do Nordeste, a primeira fase, né? O grupo A já acabou, já teve todos os seus jogos. No grupo B ainda falta um jogo para o Ceará contra o Sampaio Correia e falta dois para o Bahia, né? Esses jogos atrasados é justamente que o Bahia estava jogando para Libertadores e aí teve que adiar os jogos da Copa do Nordeste. E agora tá sem data, né? Deus sabe quando é que vai ser. Mas é isso. Isso que era o que eu tinha para falar hoje. Sigam aí o Quebrando a Bola no Instagram. Estamos produzindo algumas coisas para lá, né? Palpites, né? Palpites da rodada, a gente tá fazendo essa competição entre eu, o Nobre e o Michael. Já larguei na frente, acertei 6 de 10, tá? Bom, e é isso. Vou ficando por aqui hoje. Um abraço, boa semana pra vocês. Tchau.